livro Os Senhos de Charlotte e outros mais, tá bom? Vamos passar a palavra agora para a nossa voz da razão de hoje, professora Thaís Santana. Olá, tudo bem? Então vamos começar aí, vou tentar passar as observações que eu anotei. Primeiramente, o professor César falou sobre criptomensagem, né, e comentou que essa seria uma aula avançada. Comentou as relações, né, da criptomensagem com as especialidades da parapercepciologia, da sinalética, com as sincronicidades. Comentou alguns tipos, né, desde um nome, da própria questão da natureza, quando ela mostra sua simetria, sua beleza, um mantra, um banho de energia, um bilhete ou uma conversa acessada, entre aspas, sem querer, e até mesmo entrelinhamentos na escrita de uma obra. Às vezes a gente demora a entender as criptomensagens da vida ou dos amparadores, né? Ou a gente entende errado, por exemplo, entendendo que um aviso de atenção possa ser um contrafluxo ou até mesmo uma mensagem de assediador, e às vezes a gente despreza essas mensagens, né? No entanto, toda criptomensagem tem uma mensagem embutida, e é importante aprender a decodificar essa criptomensagem, sem deslumbramento, sem distorções, mas com reflexão, com anotação e com a discriminação das energias. Quanto mais a gente tiver inteligência evolutiva, mais a tendência é entender as criptomensagens, e vice-versa. E, na verdade, assim, o que os amparadores mais querem é que o assistido esteja lúcido, né, para poder entender as criptomensagens. E, nesse sentido, é interessante a gente levar a sério essas mensagens que a gente acessa e estar atento às sutilezas, observar mais. O professor Valdo fazia muito isso, ele olhava tudo, todos os detalhes, inclusive objetos, formatos, tudo. Também foi comentado da retrosenha pessoal, né, com relação à criptomensagem, que é uma mensagem criada por si mesmo em retrovidas para esta vida. A própria Cognópolis pode ser encarada como um tipo de retrosenha para nós intermissivistas, o livro, mas tem também objetos, como pinturas do passado, que podem contê-la. O que importa é a gente saber que tem coisas lá do nosso passado repercutindo ainda hoje. E é interessante alguns paradoxos, né, da evolução, né? Aqui foram comentados alguns deles, né, de reperspectivação da história, uma retrocognição que o professor César teve, e que depois um fato recente modificou essa história, né, do passado. A questão de um mega assediador há 2000 anos atrás poder ser um evoluciólogo hoje, ou seja, é possível haver uma virada. A questão da pandemia poder ser uma criptomensagem no sentido de uma chamada para reflexão, para reavaliação de tudo aquilo que a gente faz, que a gente se dedica, o que realmente é prioritário. Também foi falado sobre a questão de certos problemas que a gente tem poderem ser devido à fase da recomposição, para limpar o nosso passado, né? E não ser algo que a gente precisa se livrar, né, daquilo, né? Muitas pessoas pedem assistência para algum problema que, na verdade, é algo que ela precisa passar para poder entender e evoluir, né? Também foi comentado sobre a diferença da criptomensagem com sincronicidade, que a sincronicidade ela é mais direta, mas ela também pode ser derivada, né, da criptomensagem. E, novamente, sobre as retrocognições, que às vezes a gente quer saber o nosso passado, mas só da parte boa. E, no entanto, quanto mais a gente se envolve na assistência, mais o próprio mecanismo providencia dados sobre nós, porque isso acaba sendo natural. E foram respondidas algumas dúvidas de assuntos variados. Basicamente, foi isso que eu anotei, César, professor César. Professora Thaís, muito obrigado aí pelo resumo da sua aula, um ótimo resumo. Lembrando que a voz da razão, gente, é o compartilhamento das anotações livres do pesquisador, né? Então a gente convida sempre em toda aula um pesquisador, ele vai compartilhar ao final da aula o seu caderno de anotações, daquilo que chamou a atenção dele. Não tem a obrigação de ser um resumo da aula inteira. É aquilo que ele acha que é interessante, e aí ele compartilha isso com os colegas, está bem dentro da nossa mensagem, da nossa ideia do Calepino Conscienciológico.